Boa noite, estamos ao vivo com mais uma live do livro Autocompaixão. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Nossa quarta live. Vou esperar vocês entrarem, estou tentando ajustar por causa da luz, que tem uma sombra aqui. Vamos ver o que fica possível. É importante dizer, enquanto a gente está nessa tolerância aqui, se você está assistindo a reprise, ou seja, a gravação dessa live no YouTube, eu peço encarecidamente que você curta, dê o joinha, se inscreva no meu canal e, se quiser, se puder, deixa um comentário, uma dúvida, sua opinião sobre como foi a live. Da mesma forma aqui no Instagram, se você estiver assistindo a gravação, curte, compartilha com alguém, deixa um comentário ou salva, porque tudo isso é importante para dar mais visibilidade ao meu trabalho, para eu poder chegar até mais pessoas. E vocês sabem que a importância disso, né? Até pra gente fazer o nosso trabalho. Então deixa eu ver aqui, conforme vocês vão chegando. Vou chamar umas pessoas também. Ai, gente, acende uma vela. Tá queimando, esquentando no meu braço. Ai, ai. Deixa eu confirmando as horas. Aqui. Vamos lá. Daqui a um minutinho eu começo. Esse é um grupo de estudo que eu tô fazendo a partir do livro Autocompaixão, da Christine Neff, porque foi um livro que foi indicado para que eu lesse num processo pessoal, mas eu acabei optando por compartilhar o meu processo, a minha leitura, né? Então eu tô lendo junto aqui com as lives, porque é uma maneira de compartilhar o conhecimento e também de eu me comprometer comigo mesma a partir do compromisso com vocês. Então agora já deu tempo, vamos lá. Hoje a gente vai falar do segundo elemento fundamental da autocompaixão. Já trabalhamos o primeiro aula passada, inclusive as aulas estão disponíveis aqui, tá bom? No feed. Ah, mais uma coisa que eu esqueci de falar. Separem papel, caneta e água para beber, tá bom? E, bom, primeiro elemento, autobondade. Segundo elemento, reconhecimento da experiência humana comum e imperfeita. Então, vamos já destrinchar esse termo, né? Nós somos seres integrados, né? Nós temos uma interconexão com a vida, com o todo em volta da gente. Por isso que eu falo, eu sou terapeuta holística. Holos é esse todo, do qual tudo e todos fazemos parte, né? Então, eu gosto de que a gente lembre muito que isso se aplica tanto no micro quanto no macro. Então, nós somos universos um dentro do outro. Uma formiguinha vê a gente como uma imensidão, a gente vê as galáxias. Então, assim, da poeirinha mais invisível até a mais distante e gigantesca das galáxias, está tudo conectado. E parece um papo místico, Badawi, mas não, é só a gente pensar na gente como
partículas, células integrantes de um organismo vivo. E aí, o que me faz ter esse entendimento, desse pertencimento, tem uma carta, tem o tarô Zen do Osho, que é um oráculo que eu gosto muito de utilizar para mim nos atendimentos, e tem uma carta que é maravilhosa, que o nome da carta é A Existência. Depois pesquisem no Google para vocês verem a imagem. A imagem por si só já é muito linda. Mas a carta diz assim, sem você, o mundo não seria o mesmo. Sem a sua existência, o mundo sentiria sua falta. Eu acho isso lindo. De uma maneira que, racionalmente, somos só mais um na multidão. O que é, né? Uma formiguinha. Mas tudo faz diferença, tudo é importante, tudo e todos estão ali por algum motivo. Quer a gente saiba, quer não. Então mostra como a gente faz parte do todo. Então pesquisem essa carta do Osho, que é Existência. É lindo. Oi Rosa, oi Jade, oi Ana Cláudia, Michele, Fábia, né? Michele, Fábia, Michele. Francine, o pessoal tá entrando agora. Francinete. Então, nesse livro, pelo menos, né? Porque vão ter coisas que eu posso complementar ou até mesmo discordar, porque eu tô estudando esse livro junto com vocês. Ele faz questão de diferenciar a autocompaixão da autoaceitação e do amor próprio. Lembra que a gente já separou autocompaixão de autoestima? Na visão da autora, mas ao mesmo tempo eu fui desenvolvendo um pouco do meu pensamento diante disso. É porque o pensamento dela sobre amor próprio e autoaceitação é de que sozinho isso por si só é incompleto, não dá conta, não é suficiente, porque não tem o fator da relação com o outro, da forma como a autocompaixão tem. Porque a definição de compaixão por si só envolve você se afetar, né, que vem de afeto, pelo sofrimento do outro. E a partir do momento que a gente tem compaixão com o outro, a gente consegue ter com a gente mesmo. Então, a compaixão, de um jeito ou de outro, ela acaba sendo relacional e mútua, né? Porque a origem da palavra é justamente sofrer com, né? Identificar esse sofrimento comum. E aí a gente vai trazer uma frasezinha que se costuma usar muito quando a gente tem compaixão com outra pessoa, que a gente precisa começar a usar com a gente, que é humano. Você é humana. Quando a gente erra, né? Isso é apenas humano. Tudo bem. Acontece. Aí, lembra da frase que eu trouxe pra vocês? Acho que foi semana passada ou foi nos grupos? Tá tudo bem errar e consertar. Porque a partir do minuto que existe um erro, existe uma possibilidade de conserto. E às vezes o erro ensina a gente, ele tá ali para abrir caminhos para novas possibilidades que a gente nem sequer imaginaria se a gente não tivesse errado. E às vezes são coisas que são muito mais alinhadas com a gente do que a nossa ideia inicial de acerto. Vão me dizendo aí se tá fazendo sentido para vocês, ó. Tem mais gente entrando. Então, quando a gente usa essa frase, né? É humano, errar é humano, isso coloca a gente numa condição de que somos falíveis. Todos os seres humanos são falíveis. Só que falhar não é necessariamente algo absurdamente ruim, cruel, que mereça uma punição, uma vez que todos nós erramos. E isso aí, para essa regra, não existe exceção. Então tem uma frase aqui muito boa que estava no livro, eu não vou lembrar o autor,
Mas acho que no livro estava como um ditado popular, eu não vou lembrar, mas eu achei muito legal, depois vocês me dizem se vocês já ouviram. Uma consciência limpa é, em geral, sinal de uma memória ruim. E aí? Uma consciência limpa é, em geral, sinal de uma memória ruim. Uma consciência limpa é, em geral, sinal de uma memória ruim. Porque é impossível alguém nunca errar. E se a própria pessoa acha que ela nunca errou, para não dizer que ela tá muito equivocada, vamos atribuir a isso, tipo, minha memória não tá muito boa, não. Ajuda se você se colocar no lugar do outro, correto? Sim, Rose, a empatia e a compaixão estão muito ligadas. Só que é como se a autocompaixão fosse a gente ter empatia com nós mesmos, né? Que a gente tem mais facilidade de ter com o outro. E aí, diante dessa frase chocante... fala aí. Fábia, escreve aí. Você discorda do quê? Errar faz parte? Discordo. Pode escrever aí, que eu quero ouvir vocês. É sinal de orgulho. Achar que você nunca erra é um sinal de orgulho. E como tudo que eu falo aqui, orgulho e todas as outras características podem ter um lado positivo e um lado negativo. Por isso que não existem qualidades e defeitos, sabe? Vou continuando aqui. Quem quiser vai escrevendo, que volta e meia eu paro e olho. Então, uma consciência limpa é, em geral, sinal de uma memória ruim. Sentimentos de inadequação, decepção e vergonha fazem parte de todos nós. Por isso que ele fala a pegadinha da consciência limpa. Não é que não existe ninguém de consciência limpa. Existe muita gente com a consciência limpa. Mas não porque nunca errou, mas porque soube lidar com o erro. Soube tomar consciência, não é necessariamente se arrepender, porque arrepender entra no se culpar, se autoflagelar, né? Mas teve a percepção do erro, aprendeu com ele, ficou com os sentimentos desconfortáveis de ter errado, sentimentos que a gente tem em relação a nós mesmos e aos outros, né? E superou. Então, assim, a pessoa consciente não é aquela que nunca erra, é aquela que erra, acolhe o que está sentindo, aprende com o erro, tira uma lição disso e não repete o mesmo erro. Você vai abrir um portal para uma gama de erros novos. Então, assim, essas frases a gente tem que tomar cuidado para não levar o pé da letra. Era isso, Fábia? Consciência limpa é isso, você saber que você vai errar, mas que você vai ser íntegra ao errar e tirar o melhor disso, tanto em respeito a você quanto a respeito das pessoas com as quais você errou. E aí entra esse lugar da humanidade, porque inadequação, decepção, vergonha são sentimentos que são partilhados por todos nós. Então, assim, também não existe ninguém que nunca sentiu isso. E aí tem outra frase que eu acho muito legal, que é essa citação da autora mesmo, ó. A dor que eu sinto em tempos difíceis é a mesma dor que você sente em tempos difíceis. Os motivos são diferentes. As circunstâncias são diferentes. O grau da dor é diferente. Mas o processo é o mesmo. Conseguiram pescar? Porque vai ter uma galera que quando eu falar a dor que eu sinto em tempos difíceis é a mesma dor que você sente em tempos difíceis. Vai ter uma galera que fala, não, tem gente que está na extrema pobreza, tem a Patricinha reclamando que, poxa, meu pai comprou a Ferrari mais feia que tinha na loja. Eu vi um vídeo zoando isso, né, sobre os problemas das pessoas ricas. Mas ela continua, né? Então, todos nós vamos ter dores, e essa dor é igual na essência do sentimento. Os motivos são diferentes, as circunstâncias, o momento de vida. Às vezes eu vou sofrer o mesmo tipo de dor em duas fases da minha vida e eu vou lidar diferente, mas a dor está ali, em essência.
também tem muito a ver com a questões sociais, questões econômicas, questões culturais. Então, a gente precisa tomar cuidado, obviamente, para não entrar na mesma caixinha, né? Então, ela até fala aqui, o grau da dor é diferente, as realidades são diferentes. Mas, de um jeito ou de outro, todo mundo sabe o que é tristeza. Todo mundo sabe o que é raiva, todo mundo sabe o que é alegria, todo mundo sabe o que é amor, nojo. Qualquer sentimento aí que você pode dizer que seja uma emoção em essência, todo mundo já experimentou. Faz sentido? Então, quando ela diz que nós somos iguais, não é a galera bitolada de todas as vidas importam, não, tá? É de um lugar de essência de emoção básica, ok? Esclarecido isso, pra não vir hater aqui embaixo porque não entendeu do que se tratava. E aí, quando a gente se conecta com isso e percebe que a nossa dor existe no coração de outras pessoas, do jeito delas, de acordo com o que elas estão vivendo, de certo modo, faz com que a gente tenha uma esperança de que há uma luz no fim do túnel. Porque vai ter gente que já sentiu a sua dor e já superou. Então você fala, se eu tô sentindo isso agora, tem a possibilidade de eu superar também. Fulano superou aquilo. E tem gente que ainda não sentiu a dor no grau que você tá sentindo, mas ela sabe o que é esse sentimento. E aí ela vai poder aprender com a sua experiência. Então a gente está interconectado nessa troca de informação invisível, inclusive, né? Deixa eu ver aqui. Quem erra aprende, a dor é uma mestre para indicar um outro caminho. Sim, só que vamos lembrar, tá? A gente está aqui querendo aprender de um jeito mais amoroso. Então não vamos criar uma crença na gente de que só se aprende pela dor e pelo sofrimento. Não. O jeito mais consciente, o jeito ideal da gente aprender é pelo exemplo, de forma amorosa, sem sacrifícios. Mas às vezes a gente está de olhos fechados, a gente tá tão ferido que a gente não quer olhar mais fundo, com medo de se machucar mais. E aí é quando o universo dá uma rasteira na gente. Não tá aprendendo por bem e vai aprender por mal, embora eu não goste muito desse termo porque fica muito maniqueísta. E aí, a gente já percebeu que todo mundo erra, né? Todo mundo sabe que todo mundo erra, e na teoria isso é lindo. Errar é humano, não. Só que a falha tende a nutrir na gente sentimento de distanciamento, de isolamento, de desconexão do mundo, porque a gente acessa uma culpa, uma vergonha. Eu quero sumir, eu não acredito que eu falei isso, eu não acredito que eu fiz isso. Eu quero desaparecer. Você quer fugir da possibilidade de alguém julgar o que você fez, sendo que na maioria do tempo é você mesma que está se julgando. E aí entra essa questão do perdão, da gente saber perdoar a nós mesmos, porque perdão não está na mão da outra pessoa. A gente não tem capacidade de perdoar ninguém, só fazer as pazes com nós mesmos. Uma vez que a gente, pela falha, se desconecta, foge, se afasta, se isola, se separa, a gente coloca uma barreira em relação à nossa perspectiva do todo. E aí a gente sente que a gente é um peixe fora d'água e isso vai gerando dentro de nós inseguranças, insuficiência, pessimismo. A gente vai perdendo perspectiva da vida, perspectiva do nosso poder pessoal, de quanto a gente vale, de quanto a gente é importante. Então lembra sempre da carta do Osho. Sem a sua existência, o mundo, o universo sentiria a sua falta. E isso é uma das ilusões do ego, que faz com que, né, uma vez que a gente se isola e a gente perde essa perspectiva do todo, a gente perde esse senso de comunhão, a gente perde essa noção de que todo mundo já sentiu ou vai sentir e que as nossas emoções básicas são essenciais e todo mundo já experimentou. O bebezinho experimenta a raiva, o bebezinho experimenta a tristeza. A gente começa a pensar, não,
eu sou a pessoa mais azarada do mundo, isso só tá acontecendo comigo, e aí entra no vitimismo, fica ruminando. E às vezes o problema nem é necessariamente algo ruim, algo terrível, é só uma coisinha que saiu do seu controle e ou que não aconteceu como você esperava. E aí já virou uma tragédia. E isso vai gerar aquele diálogo interno abusivo que a gente falou nas outras aulas. E nessa hora a gente precisa lembrar do exercício que a gente fez, do diálogo interno amoroso, mas acima de tudo realista. Se você fez alguma coisa, claro, você vai ficar com as emoções. Estou sentindo vergonha, inadequação, raiva de mim mesmo, culpa. Mas você vai conversar com você também, não é passando paninho na cabeça. Não, que bobagem, não foi nada demais. Você não tá errada. Também não é assim. Mas você vai trabalhar com fatos e não presumir. Presumir o que o outro vai pensar do que você fez e como ele vai te castigar. Não. Eu vacilei, o que eu fiz? Eu deixei de pagar a conta de luz da minha mãe e cortaram a luz. Isso é um fato. Tem solução? Tem. O que de pior pode acontecer? Realmente, a mãe ficou sem luz e você vai tomar um esporro. Mas você não vai virar vítima desse esporro e não vai permitir que a pessoa seja vítima do seu erro. Foi apenas um desencontro dentro do que você podia fazer. Você fez seu melhor. E aí também a gente tem que honrar, procurar consertar esse erro, arrumar uma solução para a pessoa, né? Que isso vai facilitar com que ela tenha compaixão diante do nosso erro. E não fique brava com a gente necessariamente. E vai facilitar que a gente tenha autocompaixão também, né? Isso tudo porque o ser humano, a gente já falou essa questão de estar em grupo, estar em tribos antigas, né? Temos uma necessidade de pertencimento. Virei a página e fiz barulho. Todo ser humano, em essência, tem a necessidade de pertencimento. Não sei se vocês estão familiarizadas com a pirâmide de Maslow. Depois eu vou ver se eu boto nos stories. É uma pirâmide baseada nas necessidades humanas. E a base é o quê? Segurança, abrigo, alimentação. Aquelas coisas vitais, sem as quais não existe nada. Você não vai se preocupar com outra coisa. Aí depois vai vindo relações. Eu acho que a reprodução tá aqui também, porque vira a sobrevivência da espécie, né? Depois entra relações, depois entra a consciência do eu, o autoestima, propósito de vida, vai subindo. Então, assim, vamos deixar no básico. Sobrevivência e aqui uma consciência elevada de si e do todo, uma espiritualidade, por exemplo. A gente não pode exigir isso de alguém que ainda não tem isso. E aí que entra a questão do grau, né, de dor. Tem gente que não tem nem condição de sentir as suas verdadeiras dores porque está sendo oprimida socialmente por uma avalanche de cocô, que se a pessoa parar para se analisar, ela não trabalha para ganhar o dinheiro que vai pagar certinho o aluguel e não vai faltar não vai sobrar nada no final do mês. Então temos pessoas, infelizmente, em situações extremas que estão na base dessa pirâmide. Então não adianta você chegar para essa pessoa e falar: ai, vai meditar, olha pra lua. Isso é ser jovem mística, escrota, de classe média alta, alienada. Então, assim, de qualquer modo, os elementos dessa pirâmide fazem com que a gente se sinta pertencente e que busque esse pertencimento para a nossa sobrevivência. E aí tem um psicólogo com um nome dificílimo que está no livro, mas eu não vou lembrar, que ele disse a seguinte frase. Hoje eu tô pegando um monte de frase, tá? Ele disse: pertencer é a sensação de ser um humano entre os humanos. Farinha do mesmo saco. A gente às vezes
incentivada a não, seja diferentona, qual o seu diferencial? Todo mundo, em essência, é farinha do mesmo saco. E os nossos diferenciais realmente importantes são coisas naturais, são fluidas, que aparecem espontaneamente na nossa vida, na nossa personalidade, nos nossos comportamentos, nas nossas relações, sem que você precise ficar contando vantagem. Ai, eu sou foda nisso, fulano é nananã. Lembra a aula passada? Comparação social? Comparação social ascendente ou decrescente, não lembro o nome técnico. Mas quando a gente se compara com o outro para parecer melhor. Mas na verdade você tá bem mais ou menos, só que você botou o outro abaixo em vez de você crescer. E é isso eu falo muito quando a gente fala em autoconhecimento, em estar em grupo. Eu conduzo muitos grupos de autoconhecimento. E principalmente quando envolve a energia do dinheiro. Às vezes rola muito isso, gente, no teatro, era direto. Agora meus amigos do teatro, vai todo mundo parar de me seguir, vão me cancelar, mas assim... muitos, não vou generalizar, mas muitos atores de teatro principalmente, né, enfiam na cabeça, e eu digo enfia na cabeça porque é nível de crença, tá? Que ator bom é ator fudido, que você tem que se sacrificar, se matar pelo ofício. Olha que bonito, olha que romântico, olha que século 18 ou 19, nunca sei. Mas olha que é dramático por si só, né? Olha a metalinguagem acontecendo, né? Melodramático por si só. Ator bom é marginalizado, é fudido, aí mostra que não pagou aluguel, e aí aquela coisa Bukowski, ai, que preguiça, gente. E não à toa, quando eu fazia teatro, tava todo mundo fudido. Eu, inclusive. Eu não tava mal quando eu comecei o teatro, eu tava trabalhando em hotel, eu pagava minhas coisas, ajudava em casa, mas quando eu entrei no teatro, eu não me senti... esse é o exemplo perfeito. Eu não me senti pertencente no início. Por quê? A gente estava num boteco e eu nunca tive problema em ir do restaurante mais chique pro boteco pé sujo, mas estávamos lá, em determinado momento, deu 3 da manhã, eu falei, vou chamar meu táxi. E a Alessandra vai para casa de táxi? Aí eu... porque eu moro em Copacabana. Ai, a Alessandra mora em Copacabana. E eu fiquei assim, gente... Peguei meu táxi, fui tendo uns olhares de patricinha. Meu inconsciente não suportou isso, não bancou. Não bancou que eu não era patricinha, que o conceito deles de patricinha era completamente diferente do meu. E não bancou ser diferenciada desse grupo. Botaram um holofote em mim. Olha, você é o ET. Então, diante disso... Olha como as coisas são... no nível do consciente e principalmente do inconsciente. De repente, eu comecei a achar que eu não tinha tempo suficiente para estudar teatro por causa do meu trabalho. Pedi demissão. Tinha dinheiro para táxi? Tinha dinheiro? Não. Voltava de van, 4 da manhã, aí era assaltada, mas assim, nunca fui tão querida. E aí quando eu falo, por que a gente tem que se comparar descendo? Em vez da gente se elevar e arrastar quem tá embaixo com a gente. Entenderam? Por isso que eu falo, eu quero ser muito rica. Ai, Alessandra, não, eu quero só ter um dinheirinho. E eu não quero ter dinheirinho, não. Pode mandar dinheirão pra mim. Porque dinheiro na minha mão é muito melhor do que dinheiro na mão de muita gente aí que vocês estão vendo. E eu acredito que eu estando bem de vida, eu vou ter subido nessa pirâmide a ponto de eu não precisar me preocupar só com a minha sobrevivência e posso fazer por todos. Entendem? Faz sentido isso pra vocês? Então, Nirvana está aqui! Saudade mesmo, muito tempo que a gente não se fala. A Isa também entrou. Deixa eu ver quem mais entrou enquanto isso, se alguém tá falando alguma coisa. Iraci entrou, Mabelle. Bastante gente, tô gostando. Are! Amo essa mulher. Então, até aí tudo bem, né? Porque quando a gente não se sente parte do grupo, a gente entra na solidão. Solidão nada mais é do que esse não pertencimento, dessa não igualdade e dessa desconexão. Tem gente do teatro que tá aqui ouvindo minha história, mas eu sei que tem gente que também concorda, é isso. Um dia eu conto essa história em detalhe.
E aí, ó, solidão, não pertencimento, não igualdade, desconexão. E quem aqui sofre de ansiedade? Vou até tomar um gole de água que eu quero ver vocês responderem. Responde aí com coração, com comentário. Tô enchendo minha água aqui. Ansiedade nada mais é do que o medo da rejeição e do isolamento que geram a solidão. Então a gente sabe em algum grau que esse isolamento, que esse não pertencimento vai deixar a gente sozinho. E sozinho a gente como espécie não sobrevive, né? Então é uma coisa instintiva. Então essa solidão dá medo. A gente sente o medo. E o medo recorrente de algo do futuro que a gente não pode controlar e que talvez nem aconteça, mas tudo bem. É o quê? Ansiedade. Vocês se identificam com isso? É quase como quando a gente diz no Theta Healing que muitas das crenças raízes são de solidão. Que acho que é o medo primordial do ser humano. Porque a solidão é a gente não estar cercado dos nossos semelhantes, de não pertencer àquele grupo, não pertencer ao todo. Então, é a nossa não existência. E a não existência é pior que a morte. Porque a morte prova que você viveu. Hoje eu tô... Certo? Por isso a importância do ser humano estar em grupo. Eu estava falando hoje com uma amiga minha que é terapeuta também, a Lu, que mora em Portugal, dessa necessidade. Eu tô muito assim, eu quero voltar para o presencial, eu quero fazer coisas com as pessoas, porque a gente foi isolado, a gente experimentou na prática literal esse isolamento com a pandemia. E retomar tá bem desafiador, né? Mas a gente precisa. E eu, por exemplo, estou num momento que só o online não dá conta. Às vezes até já desgastou, porque foi muito, só tinha isso. E quando nós estamos em grupo, como nós estamos aqui agora, não deixa de ser, mesmo sendo no online, como as minhas turmas que eu dou presencial, estar em grupo, no geral, melhora a sua saúde integral, ou seja, mente, corpo, emoções, espírito, melhora quadros de ansiedade, de depressão. Não cura, não trata, tá? Isso ameniza, tá bom? Nunca deixe de se tratar com seu médico. Estar em grupo é bom pro coração, tanto emocional quanto para a parte cardiológica. E traz na gente a segurança. A gente se sente seguro. Seguro contra perigos e segura de si. Segurança, autoconfiança. Então, grupos de autoconhecimento são muito benéficos. Então, se você está com ansiedade, depressão, fobia, trauma, tudo isso você vai buscar um tratamento com um profissional adequado, mas o fato de você estar em grupo, um grupo com pessoas seguras, né? Pessoas que te deem suporte, como o grupo que eu tenho de autoconhecimento, que tem até o link na bio, esse é para mulheres, e tem um outro que é misto. Se vocês quiserem fazer parte, me mandem no direct. Mas ali é um espaço sagrado e confidencial. Tudo que acontece ali só fica ali. E nenhuma pessoa julga a outra ou tenta resolver o problema ou faz qualquer tipo de opinião vinda de um lugar crítico. É um espaço de acolhimento, de desabafo, de identificação que traz o pertencimento. Então é sempre bom a gente estar em grupo de autoconhecimento. Fazer dinâmicas de grupo é muito bom, assim. Eu tenho uma mentoria individual. Inclusive tem uma vaga aberta só, se alguém quiser depois conversa comigo. Ela é muito boa porque a pessoa tem o foco todo pra ela, tem euzinha toda pra ela e a gente alcança os resultados muito rápidos. Por outro lado, quando a gente participa de grupos como a Espiral das Deusas, que é uma dinâmica incrível que, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer em breve,
A gente está em grupo, se curando em conjunto, aprendendo com a outra, despertando em nós coisas que a gente nem imaginava. Então tem a força, o embasamento do grupo, que vai te ajudar a longo prazo. Então as duas coisas são muito boas, se puderem, façam as duas. Mas hoje a gente vai focar aqui nesse lugar do grupo por causa do tema da nossa aula. E aí, ó, falando em teatro, falando em grupos, e de eu estar doida pelo presencial de volta, faz um tempo eu escrevi um texto que está dividido em posts, está no meu destaque dos stories, se chama Preciso Tirar Meu Deus do Armário. E um amigo meu do teatro chegou a ler, quando é que você vai montar essa peça? E eu, caraca, aí acendeu aquele foguinho, né? Nossa, não tô em cena mesmo há muito tempo. Aí conversei com ele, com o marido dele para me dirigirem. Chegamos a fazer uma primeira reunião, que seria um monólogo. Passou um mês, 2, eu fiquei assim, eu não quero voltar ao teatro, ao palco, pra estar sozinha em cena. Eu já passei tanto tempo sozinha. E é tão gostoso você estar em cena, despida assim com alguém, trocando, presente, viva, sabe? É uma relação e é uma relação, uma sensação de amor, de troca, porque não tem julgamento, um improviso, não tem julgamento do que você está propondo. A pessoa compra, banca, vai contigo e propõe outra coisa e você aceita. Então eu falei, não, vou praticar o desapego e não vou botar esse monólogo no mundo, vai ficar como um texto, pelo menos por enquanto. E vamos ver como é que fica essa questão de fazer peças futuramente. Estou muito deixando as coisas acontecerem. Então a gente entende isso, como a gente tem outras famílias, família do teatro, amigos de alma, que fazem a gente sentir o pertencimento do grupo e colher os benefícios para a nossa saúde, para a nossa existência. E aí, ó, falamos de medo, de solidão, de ansiedade. Junto a isso tudo, o auto-julgamento também pode fazer com que a gente se sinta isolado, mesmo quando não é assim. E aí a gente entendeu que algo aconteceu, que a gente fez algo, e a gente sente vergonha e se isola. A gente começa a sentir que estão isolando, excluindo a gente. Aí a gente se exclui mais e justifica essa exclusão, porque a gente se afasta das pessoas, elas se afastam da gente, então elas nem estavam excluindo a gente, mas a gente se excluiu e aí por consequência houve esse distanciamento. Então, lembra quando a gente falou, às vezes a gente está presumindo 1000 coisas que na cabeça da pessoa nem é assim e pra gente é o pior cenário. Deixa eu ver aqui pra não me perder também. E quando a gente esconde o nosso verdadeiro eu dos outros, aí sim a gente aumenta essa solidão. Porque você se sente sozinha em relação à sua alma. Você mesma não tá dando pertencimento pro seu espírito, pra sua espontaneidade. E aí que vira uma coisa muito... Para eu estar em grupo, às vezes eu preciso fingir ser algo que eu não sou. Então eu posso estar superficialmente pertencente ao grupo, mas dentro de mim eu me isolei de mim mesma. Hoje a gente tá bem filosófico, né? E aí, pra suavizar o golpe, só que não é gin não, tá? É só a garrafa. Pra suavizar o golpe, quando a gente lembra, é humano, né? Até eu me auto-julgar é humano. Quando a gente lembra disso, a gente consegue usar a falha e a nossa dor como facilitadores da união. Então a falha e a dor acabam nos unindo ao todo. Ou seja, o que causou nosso isolamento também é um antídoto pra gente voltar ao pertencimento. Que nem os remédios e os venenos, né? Que muda a dose. Aqui muda mais a intenção, a consciência, a mentalidade. E uma coisa que acontece de comparação social também é esse lugar. A gente já falou disso na aula passada, mas assim, tendemos a nos afastar das pessoas cujo sucesso nos faz mal quando as comparamos a nós mesmos.
E isso, gente, nada mais é do que aquele sentimento que todos nós sabemos o que é. Atire a primeira pedra quem nunca sentiu inveja. Gente, eu já. Aí vem aquele papinho, né? Ai, a inveja boa, ai, a inveja ruim. E tem gente que vê a inveja como algo puramente negativo. Se é boa, se é ruim, eu não sei. Eu sei que pode ser construtiva para o nosso aprendizado ou destrutiva. E eu estava conversando com uma outra amiga sobre essa coisa do sentimento da inveja, que ele é destrutivo e muito mais autodestrutivo, tá, do que em relação ao outro, quando você sente inveja da pessoa porque você quer tomar aquilo dela. Nossa, só tinha uma vaga para promoção, assim, só uma pessoa ia ser promovida na minha equipe e foi a fulana, não fui eu. Ai, tinha que ser eu. Aí você internamente, você não precisa nem fazer nada, mas você quer que ela perca aquela... Ai, poxa, se de repente ela se afastasse por doença, eu acho que eu seria a próxima a ser chamada. Se acontecesse algo, né, ela tivesse que viajar para a cidade dela com urgência. E aí, não vamos entrar também naquela maluquice de que eu pensei, amaldiçoei a pessoa e aconteceu. Não, tá? Mas isso vai trazendo uma vibração negativa pra gente mesma. A gente coloca o foco nessa vibração e a gente não enxerga mais e nem as outras, a gente não enxerga mais as outras vibrações, nem elas a nós. Então a gente vai ficar absorvendo isso. A inveja de você querer pra você tomando do outro. Todo mundo já teve isso, tá? Não quer dizer que você foi a usurpadora e foi lá planejar sua vingança. E tem o outro lado da inveja, que é construtivo. Pode ser destrutivo também, aquela inveja que ela conseguiu a promoção. Poxa, eu não quero que a Rose conseguiu a promoção. Não é, eu não queria que a Rose estivesse nesse lugar, era pra eu estar. É um lugar tipo, que legal que a Rose conseguiu, mas eu também queria, né? Eu também tenho atributos. Eu podia estar lá também. Então você não quer tirar do outro, mas você percebe que você quer aquilo pra você. E isso pode ser destrutivo se você entrar no lugar da vítima. Poxa, por que ela e não eu? Nossa, eu faço tudo e não consigo. E pode ser construtivo se isso fizer você refletir que, nossa, que bom que a Rose conseguiu. Isso mostra que eu também tenho chance, numa outra oportunidade pode vir pra mim. Ou quando você diz, poxa, mas eu tenho tanta capacidade quanto a Rose, você tá se dando uma injeção de autoestima. Então você vê que você não ganhou a promoção, não é porque você é um cocô, que foi uma coisa mais circunstancial. E que existem outras portas que poderão ser abertas para você. E às vezes até mais a ver com você. Às vezes a gente fica chateada que perdeu uma coisa e vem algo melhor. Então, quando a gente fala de inveja, entra nesse lugar. E a gente vai falar de outras vibrações baixas e sentimentos que todos temos e tivemos, que é o preconceito. Da onde ele vem? A gente tende a fazer comparações individuais. O cabelo dela é assim, o meu é assado. Do mais básico até o mais profundo. Mas já que a gente está falando de grupos, acontecem muitas comparações entre grupos. Seja pela... É natural grupos se unirem por afinidades. Religião, nacionalidade, time de futebol, gosto pessoal, cultura, hobbies. É natural a gente se fortalecer nesse lugar, mas pode criar essa cisão com um todo. Essas divisões que afastam a gente dos nossos semelhantes. E uma coisa é, estou nesse grupo, faço parte dele porque me identifico. E outra coisa é quando eu excluo outro grupo em favor do meu. Então eu elevo o meu grupo a um lugar de superioridade em detrimento do outro. A gente pode brincar isso de esporte, time de futebol. Tem uma rivalidade saudável, né? Mas tudo mal dosado
pode servir para nutrir preconceito e ódio, e no futebol a gente vê isso pra caramba, inclusive, né? É a dose do negócio. E aí cria uma coisa de nós contra eles. Nós somos uma massa superior, incrível, eles não tem nada de nós e são a escória. Então, nós bonzinhos, eles horríveis. E isso na história do mundo a gente cansa de ver, né? E com resultados horripilantes. E aí, como é que a gente pode usar esses grupos que a gente pertence para nos fortalecer? Eu deixo até questionamento para vocês. Como é que a gente pode fazer parte de um grupo de forma saudável, sem excluir o outro? Entendendo as nossas semelhanças e agregando, aprendendo com as diferenças dos outros. A gente consegue aprender individualmente, se fortalecer individualmente, porque você mesmo aí cria essa coisa, sou farinha do mesmo saco porque pertenço a esse grupo, mas também tem o meu diferencial dentro desse grupo, eu sou uma. E nada me impede de ter afinidade com quem é do outro grupo. Porque com esse grupo o filtro é esse, ó, filtro do Shopee, da Shein. Blusa sem alça, preta. Maneiro, eu sou uma blusa sem alça, mas eu sou uma blusa sem alça rosa, então também pertenço ao grupo das blusas rosas, ou de todas as roupas rosas. Sabe união e interseção da escola? É muito isso. Não é para segregar. Como é que eu posso usar o meu grupo para me fortalecer em comunidade? O meu núcleo. O que ele pode fazer em favor da comunidade, das pessoas do meu grupo, né? Então, causas sociais, por exemplo, LGBTQIA+, é um grupo que tem vários subgrupos. Então, isso vai se fortalecendo tanto do macro para o micro, quanto do mais específico para o mais amplo. Então, é importante que haja. Só que a gente também entenda que não é a caixa fechada, que é somado ao todo. E aí a gente vê como o nosso grupo, o nosso núcleo, nossa tribo, nossa turma, né? Como ela pode somar ao todo. Fazer aquela pequena diferença que você faz em você primeiro, depois naquele grupinho e depois no todo. Isso faz com que a gente tenha essa noção de volta da humanidade, preservando as nossas diferenças, preservando as nossas preferências, no que diz respeito à preferência, tá? Porque preconceito não é questão de opinião, tá, gente? É inegociável, direitos humanos são inegociáveis, tá bom? Vamos lembrar disso? Vamos! Então, e aí a gente consegue uma mudança estrutural. Não tem o pequenininho não serve de nada. Às vezes vários pequenininhos vão nutrindo algo maior. Às vezes vai ter gente, grupos que vão poder fazer algo maior já, né? É importante a gente estar nesse movimento. E aí eu acho importante dizer também que a gente tem que saber, uma vez falando de núcleos, grupos, a gente tem que saber dar o devido protagonismo e valor a determinadas causas, mas trazendo o todo para essa conscientização. Então a gente pode fazer parte de uma causa, integrar um grupo, mas a gente sempre precisa respeitar o valor essencial daquele grupo. Quem realmente tem propriedade para falar e agir de certas coisas, e quais momentos eu tô ali dando suporte, dando apoio, com solidariedade, com compaixão, entende? Para não virar uns contra os outros. E se você não é dos nossos, você é contra nós, sabe? Mas isso também tem muito a ver com perfeccionismo, né? Que a gente já falou. Perfeccionismo, marquei umas palavras. Perfeccionismo, necessidade compulsiva de alcançar e realizar seus objetivos sem tolerância para situações em que não é possível atingir os próprios ideais. Então você chegou lá, você quer fazer uma coisa, você botou na sua cabeça que tem que ser do seu jeitinho, senão o mundo acaba. E se você está percebendo que pode ser que você não tenha controle, que você não tem, você
não faz, joga tudo pro ar ou você se tortura. Então, quando a gente é 880, né? Ou eu sou perfeita ou eu sou uma inútil. Só que aí quando a gente coloca expectativas irreais, a gente planta expectativas irreais, a gente colhe decepções. E expectativa, gente, eu já falei isso antes. Não vem com essa, eu não julgo, eu não crio expectativa. Expectativa todo mundo cria. A gente só precisa manter elas na esfera do realismo. Expectativas plausíveis, né? Se eu te mando uma mensagem, a minha expectativa é que você vai respondê-la. Que é diferente de você não responder minha mensagem e eu criar uma expectativa de que é porque você nunca mais quer me ver na sua vida, que você não gosta de mim, que eu fiz algo errado pra você. Isso é tudo presunção. De presumir, né? Lembra dos fatos? O fato é, eu mandei mensagem pra ele, ele não me respondeu. Como isso faz eu me sentir? Não porque ele não me respondeu porque ele tá com outra, ele não me respondeu porque ele me ignora, ele não me respondeu porque ele perdeu o celular, não importa. Então, expectativas a gente sempre vai colocar, mas quando elas são fora da realidade, isso vai nutrir decepções. Ou mesmo desgaste, né? No caso do ele não me manda mensagem de volta, ele não me respondeu. Pode causar uma perda de tempo. Você tá lá sofrendo porque o cara não quer nada com você, mas na verdade o celular dele pifou. Ou seja, não era sobre você. Não era nada que você tinha feito, mas você já gastou tempo sofrendo. Mas o perfeccionismo tem um lado positivo, que é a determinação pra gente fazer o nosso melhor. Então, olha sempre os dois lados e calibra, vê aonde você tá, no 880 da vida. E é aquilo que a gente falou, que a imperfeição facilita a aprendizagem e conhecimento. Tem uma frase muito legal aqui, ó. Estar vivo envolve luta, desespero, alegria e glória. Ou seja, a gente experiencia tudo na vida, né? Gente, tá grandíssima essa aula. Socorro, já tá acabando. Deixa eu ver aqui. Você faz uma autoanálise pro seu crescimento e conseguir o que deseja. E às vezes o que a gente deseja nem tá perto do que a gente pode conquistar. Às vezes a gente não consegue nem conceber. E aí o universo manda algo muito melhor pra gente. E aí, né, quando a gente não consegue ser perfeito, ou seja, sempre, né, a gente precisa lembrar que o fracasso é temporário, mas leva à sabedoria. Ele desperta a gente ao senso crítico, questionamentos, novas alternativas, fazer diferente. E aí a gente tem que saber diferenciar o julgamento de sabedoria discriminativa. Olha que palavra, que termo doido. Julgamento, bom, mal, feio, bonito, certo, errado, eles, nós, é absoluto, é rígido, é maniqueísta. Sabedoria discriminativa é uma sabedoria e você discrimina. Então você reconhece quando as coisas são injustas, mas você olha para as causas e as circunstâncias, as condições daquela coisa, você vê de fora e vê de uma forma mais ampla e relativa, em vez de absoluta. Não é tudo só culpa sua o tempo inteiro. Não são eles os grandes vilões o tempo todo. Tem fatores que fazem parte e permeiam essa situação toda. Né? Tem vários agentes, é um elenco inteiro, né? Não é um monólogo. Mesmo um monólogo tem um monte de gente participando. E aí, a sabedoria discriminativa a gente vai conseguir olhar para as outras pessoas como um fator também determinante. O inconsciente, as nossas crenças limitantes, né? E identificar também as fortalecedoras, quais que a gente quer manter. E isso faz a gente acessar a compaixão. A sabedoria discriminativa, ela é complexa, ela é ambígua, ela é relativa, ela é abrangente. Exercício, vamos, antes de terminar? Deixa eu ver como é que tá aqui, gente. Uns minutinhos, acho que vai dar certinho, hein? Exercício do livro, hein? Quem quiser, não sei se vai precisar de papel e caneta pra isso, ó. Se alguém tiver pergunta, dúvida, quiser fazer algum comentário, agora é a hora, vai deixando aí.
Exercício 1, deixando de lado nossas autodefinições e identificando nossa interconectividade. Legal. Quem quiser escrever, escreve nos comentários ou no caderno. Quem quiser fazer com mais calma, deixa eu botar a aula gravada no YouTube e no Instagram e vocês vão pausando. Mas, basicamente a gente vai pensar... Você vai pensar numa característica sua que você condena, mas que ao mesmo tempo acha que é algo muito marcante em você. É parte determinante da sua personalidade. E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa preguiçosa, impaciente. Eu condeno pessoas impacientes, eu não gostaria de ser impaciente, mas eu tenho que admitir que eu sou. Então, vamos por aí. E aí vai se perguntando e se respondendo, quantas vezes você exibe esse traço? Você é o tempo inteiro impaciente? Estou usando o meu exemplo. É a maior parte do tempo, é de vez em quando. E quando esse traço não está evidente? Um dia que eu não estou impaciente, eu deixo de ser eu? Nossa, mas você está paciente, não é a Alessandra, que a Alessandra é impaciente? Existem circunstâncias particulares que podem apagar, amenizar esse defeito ou outras que podem fazer ele mais evidente? Então você vê, essa característica te define ou é só uma circunstância? Pô, eu sou impaciente com telemarketing, mas eu não sou impaciente o tempo inteiro. Então vai observando quais são as causas e condições, experiências familiares da infância, genética, pressões da vida, uma situação, um relacionamento que levaram você a se identificar com essa característica. E aí, se essas forças de fora também foram responsáveis, será que você merece se culpar internamente por essa característica? Você escolhe quando você vai ser assim ou assado? Ou é uma coisa que vem como uma reação? Será que é culpa sua o tempo todo? E se você reformular a forma que você lida com essa sua característica? Consegue redefinir esse traço? Aqui, por exemplo, em vez de você dizer eu sou uma pessoa raivosa, você pode dizer, às vezes, em algumas circunstâncias, eu fico com raiva. Isso faz com que a gente não se identifique totalmente com a característica e ela não vire a gente. Não vira a Alessandra impaciente, a fulana atrasada, o fulano raivoso. E isso tem muito a ver também com a comunicação não violenta. Lembra que a gente falou? Às vezes você chega pra pessoa, quando a gente generaliza, você tá sempre atrasado. Sempre é muita coisa, né? Ou então você falar assim... Você é grosso. Você tá botando a pessoa na caixinha da grosseria. E é diferente você falar... Você teve uma atitude grosseira comigo. Percebe? Que você não coloca o peso da característica como a identidade da pessoa. Eu não gostei do que você falou. Você diz isso e aquilo, fatos. E foi uma atitude grosseira comigo. Então você reconhece que a pessoa não é assim o tempo inteiro. E isso desarma a pessoa também pra não ter um embate. Inclusive se você falar, quando você falou isso e aquilo, você teve uma atitude grosseira comigo e eu me senti... E aí você fala do seu sentimento. E não acusa a pessoa. Por que eu tô trazendo isso? Por causa do diálogo interno saudável com nós mesmos. A gente precisa fazer isso com a gente mesmo. Nossa, que burra! Errei isso de novo. Você virou a burra, você é burra. Não. Ai, dei um vacilo, fiz uma burricezinha. Tudo bem. É o tom que você fala com você, mas a escolha das palavras, a identificação com elas. Ok? Então, façam esse exercício, assim, tirem um tempinho para escrever, porque faz toda a diferença. Se você parar um pouquinho e praticar mesmo, você vai ver que aos poucos você vai mudando a sua postura mesmo e vai colhendo esses resultados de mais autocompaixão. Estamos encerrando por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu dar uns recadinhos finais. Vou repetir. Se você chegou no meio,
ou se você quiser assistir de novo, ou para quem não assistiu, vai ficar disponível tanto aqui no meu Instagram quanto no meu YouTube. Se você ficou aqui também, compartilha com pessoas que possam se beneficiar. Se você está no Instagram, eu vou pedir uma gentileza. Quando eu publicar e vai aparecer como um post, como um reel, curte lá, bota o coraçãozinho, compartilha com alguém, deixa um comentário, salva. Da mesma forma, se você estiver vendo no YouTube, toma um tempinho para curtir, para deixar um comentário, para se inscrever na página. Eu sei que todo mundo fala isso é um saco, mas isso faz toda a diferença pro meu trabalho e chegar mais gente. É um prazer para mim fazer isso, mas também é o meu trabalho, é meu ganha-pão, meu salário vem daí. Então, ajuda a colega aí, vamos fazer essa troca, né? Tô trazendo conteúdo de valor para vocês, de valor e com preço zero. Então, se vocês puderem contribuir comigo dessa maneira, eu fico muito grata. O que mais? Tenho 2 grupos de autoconhecimento gratuitos online no WhatsApp. Não fica aberto o tempo inteiro, não fica bom dia, boa tarde, boa noite, coisa fora do assunto. Vocês recebem conteúdos exclusivos que não tem aqui no Instagram nem no YouTube. A gente tem acesso de trocar, eu abro de vez em quando para tirar umas dúvidas. Vocês recebem todos os avisos das lives, vocês recebem oportunidades em primeira mão, tipo essa mentoria que tem uma vaga ainda. Eu mando primeiro no grupo quem tá comigo antes de eu abrir pro galerão. Então é sempre bom, se você se interessar pelo meu trabalho, quiser saber de outras oportunidades, como a Espiral das Deusas, cola comigo no grupo, manda um direct que eu coloco você lá. E acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Claro! Eu falei que é meu trabalho, que é meu ganha-pão, e eu não vendi meu peixe, né? Se você quiser obter resultados mais profundos, se conhecer melhor, lidar melhor com a sua ansiedade, com o seu perfeccionismo, com sua necessidade de controle, entra em contato comigo, a gente faz uma sessão individual. Eu tenho várias ferramentas terapêuticas, dentre as quais aromaterapia, Theta Healing e várias outras coisas que vão te ajudar a ter um resultado mais rápido, mais eficiente e criando autonomia nos seus processos. De modo que você não vai precisar ficar toda hora recorrendo a um terapeuta, a uma prática. Você mesma vai começar a se salvar, né? E evitar ficar em apuros. Então me manda um direct também. E é isso, muito obrigada pela presença de todos. Fico sempre muito feliz quando vocês participam. Um beijo. Eu aviso no feed quando for a próxima live.